Na verdade, eu venho de uma caminhada bem intensa. Eu tenho um testemunho muito forte, né? Fui abusado sexualmente por um tio nos meus 5 anos. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do VidaCast. Eu sou o pastor Joe, eu estou aqui com a minha mãe, pastora Marcele. Olá! E a gente tem a presença hoje de dois convidados muito especiais, Carol Trindade, do Le Jardin, e pastor Rony Oliveira. Sejam muito bem-vindos. Como que vocês estão? Eu sou, assim, eu tô sonhando acordada, né? A expressão aleluiada, como que Deus tem feito e como estar aqui nessa terra é um privilégio. É um privilégio mesmo. É um privilégio também caminhar com vocês e conhecer pessoas tão fortes e ousadas em Deus para estar trazendo água viva para um deserto. É o que eu sempre falo, né? 7.000 não dobrou o joelho a Baal. Então a gente encontra pessoas boas que vivem o evangelho como tem que ser, não é verdade? E eu queria saber uma coisa. Me conta um pouquinho desse projeto do Le Jardin, como surgiu, onde surgiu, e me fala um pouco para a gente poder conhecer esse projeto, que hoje a gente está assim, super alegre de poder fazer parte, mas eu gostaria de saber como é que surgiu isso aí. Com certeza. Bom, todo esse ministério, ele surgiu no coração de Deus. E desde outubro de 2023, ele vem começando a falar mais sobre, né? Eu entendo que isso não começou em outubro de 2023, foi muito tempo antes, até mesmo de eu nascer, mas foi ali, com a minha filha nos braços e trabalhando, e começa Deus ali falar comigo que me traria para começar a falar para mulheres. E para mim isso era um pouco distante da minha realidade, porque eu sempre fui muito mais fácil de trabalhar com homens. Eu sempre fui muito direta, muito racional para algumas coisas. E, como consultora de empresas, eu preciso ser assim muitas vezes. E isso eu achei que era mais da minha alma do que do meu espírito. Mas eu não sou eu tenho mais medo da desobediência do que entender errado. E daí eu falei, vou, né? Deus, e é isso mesmo? E Deus confirma. E eu começo e crio uma mentoria. Falei, tá bom, então me diz o nome da mentoria. Vou começar a trabalhar com mulheres. E aí ele me traz o nome Borboletas Fortes em Casulos Fracos. E a primeira coisa que eu penso isso não vem de marketing. Não tem como eu vender mentoria com um nome tão complexo, é muito grande. Mas Deus ecoa ainda no meu íntimo. E aí eu faço, ok. E o que quer dizer isso, Deus? E ele fala, mulheres que já estão prontas, mas não conseguem se ver prontas. Então, elas estão presas num casulo tão fraco que só elas entenderem a real identidade, elas já explodem e voam. E aí, onde eu estava, Deus, nessa época, já tinha me trazido para a América, eu comecei a perceber as mulheres ao meu redor, que de fato eram assim. Elas, quando engravidavam, elas escolhiam a maternidade, mas não era uma escolha tão natural, era uma escolha por não querer se sentir julgada ou culpada. Então, na verdade, não era uma escolha, era uma reação. Sim. E aí, depois que ela largava o trabalho e cuidava da maternidade, nos Estados Unidos, normalmente você vai para a escola com 5 anos. Só que o primeiro filho vai com 5 anos. Depois de 5 anos, você dá exclusivamente para casa, você tem mais filhos. Então, você vai voltar para o mercado, quando todos os filhos foram para a escola, todos fizeram no mínimo 5 anos, você já estava 12 anos fora do mercado. E 12 anos fora do mercado de tecnologia, evolução digital, moeda digital, você já perdeu espaço. Você dificilmente volta. E aí, ali, ela começa a adoecer, porque ela não consegue mais entender o chamado que ela tem. E esse era o assunto da mentoria. Isso, para mim, era muito tranquilo, porque já fazia de encontro em consultoria. Então, entender o dom, um chamado, a habilidade, um trabalho, desenvolver isso e trazer para uma realidade assim, olha como você tem habilidades que você já faz em casa e que é a mesma coisa análoga em empresa. Por exemplo, se você consegue treinar seus filhos, você consegue treinar uma equipe. Se você consegue ter sabedoria em falar com o seu marido, você consegue ter sabedoria em falar com o CEO, em falar com os seus gerentes, em falar... Então, você consegue trazer, né? E eu começo a fazer essa mentoria, e Deus me dá 9 borboletas.
Algumas começam, outras não terminam, e umas terminam e se transformam. Se transforma tanto depois de 8 sessões que até eu fico, uau, como que ela conseguiu transformar tanto assim? É óbvio que é só Deus fazendo, Sim. porque é assim que a gente começa a entender as coisas de Deus. E aí, em dezembro, então, desse ano, 2023, eu falei assim, deixa eu ver quantas borboletas eu tenho. E eu tinha um grupo para cada uma. Era eu e essa borboleta. Eu botei borboleta no meu celular. E encheu exatamente a tela do meu celular. E veio uma voz dizendo, esse é o seu jardim. E esse jardim começa, aí eu falo, ok, então eu já entendi o que é esse jardim. Aí Deus começa a me mostrar várias flores diferentes, matos, borboletas, outros bichos. E eu falei, não estou entendendo nada mais. E maio, eu fico adormecido com isso e acho que ainda é coisa na minha cabeça. Eu não tinha entendido a pressa que Deus tinha. E eu achei que era algo para mim, mas eu tinha tanta coisa para fazer. Em maio, começa uma amiga pontual naquele momento, ela começa a me incomodar, falando, você precisa ter o seu evento. Eu já produzia eventos de outras pessoas, e aí eu falo, mas não faz sentido para mim ter evento da consultoria. A Trindade Estratégica, eu vou fazer evento de quê? Vou vender o quê? Não faz sentido. Mas aí vem o jardim. Eu falei, dava para eu fazer um evento, é como uma mentoria em grupo. Falo para muitas pessoas e aquilo ali, legal. Ah, mas o jardim não tem a ver, e não faz sentido. The Garden, porque o jardim nos Estados Unidos, as pessoas não vão conseguir falar. The Garden parece restaurante. Aí eu falei, não vou. Aí, Senhor, qual outro nome? E veio, Le Jardin. E eu achei lindo. Bom, isso foi maio, mas eu ainda deixei adormecido. Chegou em agosto, eu me despertei. Eu falei, meu Deus, faltam 4 meses para acabar o ano e eu não fiz o que Deus me pediu. Agora, a responsabilidade está toda em mim. E Deus traz um cliente de evento muito oportuno, em parceria com com um casal de amigos também pontuais para aquela época. E é muito interessante isso, né? Como Deus vai colocando pessoas estratégicas o tempo todo nas nossas vidas. E aí, nesse evento, a gente consegue faturar bem para as 2 empresas, só que o nosso faturamento a gente aplica inteiro no reino. E aí, como é esse aplicar no reino, coloca inteiro para começar o Le Jardin. E eu falei com meu marido, eu tenho que fazer esse ano. Ele vai fazer o quê? Eu falei, nem eu sei, mas eu sei que eu tenho que fazer. A gente tem que fazer, então vamos fazer. E foi assim, começou o Le Jardin, e a gente foi entendendo. E Deus começou a falar comigo, uma pessoa que sempre planejou os eventos das pessoas, dos clientes, teve planejadora estratégica, consultoria, e Deus começa assim, você vai entender a partir do 3º. Aí eu falo, pronto. Aí, para mim, é tranquilo, né? Agora vai explicar meu marido, Deus. E eu falei, amor, então já fazer, mas não se preocupa não. A gente só vai conseguir entender completo no 3º, mas vamos fazendo. Ele falou assim, não, você está de brincadeira. Eu falei, não, vamos que vai dando certo, vai dando certo. E daí, fizemos o primeiro, muita diversidade, muita entendimento sobre o nicho, entendimento sobre a dependência financeira da mulher ou não, enfim. Mas foi lindo o que Deus fez ali. E apareceram 117 mulheres. Uau, glória a Deus. Isso foi nos Estados Unidos. Isso foi em Orlando, dentro do SeaWorld. Uau! E mais, fazíamos 8 meses que nós tínhamos mudado para Orlando, nós não conhecíamos ninguém. Eu tinha ali, de conhecidas, 10 pessoas no máximo que vieram do norte, que eram minhas clientes, que eu falei, venham. E eu falei, Deus, e aí? Deus falou, vou fazer. E até 10 dias antes do evento, nós tínhamos 17 pessoas inscritas. Pela fé, né, Carol? É loucura. Foi pela fé. E no dia que eu descobri que eram 117, como que eu descobri? Porque eu tinha pedido a Deus, eu queria só, assim, o que eu queria era 80, era o número que estava no meu coração. E eu contratei o buffet para 70, né? Que a pessoa estava aprendendo ainda a fé, construir a fé e acreditar na fé. Eu pedi 80, paguei para 70. Encomendei para 70. Aí chega na hora do almoço, que foi café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar.
Chega na hora do almoço, vem a responsável do buffet e vem assim, eu falo assim, Carol, você contratou o buffet para 70 pessoas, mas eu contei aqui 117. Você mantém o almoço para 70 e acabou, ou você vai subir? Aí eu falei, a gente vai subir para glorificar, porque aqui o maná não vai acabar para ninguém. Uau. E foi incrível. Lindo. Deus fez, nós tivemos uma sala profética simultânea. Deus falou muito, ali foram contratos feitos, mulheres mudadas, famílias. Olha, foi transformador. E aí Deus começa a me falar, e eu pergunto por que SeaWorld? E Deus começa a dizer, o maior jardim hoje que existe é o subaquático. E lá em Orlando, onde Deus nos levou para ser realmente ali onde a sede será a sede da Casa Le Jardin, o SeaWorld é o parque aquático que mais tem tem essa visibilidade do subaquático. E o maior jardim do mundo é subaquático, porque todos os mares se interligam. Todos. Então, é um jardim único. E começou ali, subaquático. E daí, depois Deus fala, e você vai... Uma amiga pontual também, na época, fala, Le Jardin me transformou. E a gente precisa levar para Dubai. Eu conheço os de Dubai, conheço as pessoas de Dubai, não se preocupe com nada, a gente vai levar para Dubai. E eu falei, ok, então eu vou te chamar de implantadora de jardins. Como a gente tem implantadora de igreja. Lindo. E ela é implantadora de jardim, ela implantou, não conseguiu permanecer, mas ela fez o papel dela, porque estamos aqui cabia implantados. ela, né? E aí eu orei para Deus, eu falei, Deus, nunca pensei em Dubai. Por quê? Será que não é o meu coração querendo uma cidade de luxo, onde todos os olhos hoje se viram para Dubai? E aí Deus fala, primeiro foi subaquático, profundo, maior jardim que existe. Depois você vai para o nível do mar, Palm, um jardim feito no nível do mar. E o próximo será Paris, Le Jardin, onde ali você vai ser um farol que ilumina tudo. E o mundo vai te conhecer. Não a mim, mas ao projeto. E por isso, Deus fala, por isso, na Cidade Luz, o nome está em francês. E aí eu entendo por que Le Jardin. Só depois do primeiro ser realizado, eu entendo por que Le Jardin. Parece que você foi caminhando... Ainda estou. Né? Parece que está caminhando sem o chão e ele vai levando e está te ensinando e você vai recebendo diretamente. E aí, isso foi em novembro, eu falei, Deus, eu estou tão exausta, eu não quero pensar nisso, me dá férias disso. Do Le Jardin, no sentido de pensar como vai ser o próximo, né? E aí eu falei, ok, deixa só até o ano que vem, em janeiro a gente começa, porque em novembro Deus tinha falado assim, olha, em maio vai ter a Casa Le Jardin. Aí eu falo, o que é a Casa Le Jardin? Eu também não sei. E aí eu falo assim, gente, maio vai ter a Casa Le Jardin. O povo fala assim, o que é a Casa Le Jardin? Então, espera um pouco, eu também estou nessa espera. Que legal! E aí eu começo, Deus, e aí, o que é essa Casa Le Jardin? E aí Deus começa a fazer. Em janeiro desse ano, a gente... Porque isso tudo foi em novembro do ano passado, né? Aí, em janeiro desse ano, Deus começa a me levar em vários lugares que eu não imaginava. E conhecer outras pessoas que eu nunca nem imaginava. E confirma que a igreja, quando a gente chegou em Orlando, a gente primeiro buscou a igreja, que Deus queria que nós iríamos, para depois encontrar a casa perto, para não ter nenhuma desculpa que não foi para o culto, né, dia de semana e final de semana. E daí também ver a localização do aeroporto. Então, eram esses 3 pontos que a gente tinha que achar, e a gente achou essa casa. A gente não, Deus nos mostrou essa casa e foi maravilhoso. E era 12 minutos da nossa igreja, que é alcance do Subiraça. E aí eu falei, uau, porque ali tem palavra, tem conhecimento, tem base, né? E a gente é muito feliz lá. E aí, quando teve um Aliançadas, que é o encontro de mulheres, eu falei para Deus, eu vou para lá, é um dia inteiro, e eu vou para lá, porque é lá que você vai me contar tudinho o que vai acontecer. Eu estou no ambiente profético para que o profético se estabeleça, e eu quero entender mais rápido. Então, eu fui para o ambiente profético. E lá Deus começa a me falar
Eu só escrevia. Falar tudo, contou. E mais, confirma que lá é a minha casa, a nossa casa, a casa da minha família, em Deus. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu consigo entender de Deus que é ali, a gente vira calma o coração, né? Com certeza. É aqui que eu vou ficar. Depois, a minha pastora de lá fala para mim assim, eu fui no Le Jardin, que você me chamou, né? Uma semana antes, eu sou corrida e esquecida, tá, gente? Então, uma semana eu falei assim, meu Deus, eu tô no alcance, e eu não contei pra minha pastora que eu vou fazer o Le Jardin. Como é que eu posso entrar no negócio sem ela, tipo, liberação? Aí o pastor precisa falar com você. Não, beleza, vamos lá, quarta-feira que vem. Era quarta-feira e o Le Jardin é sábado. Aí eu vou contar toda a minha história. Eu era nova na igreja, eu fui contar toda a minha história, sabe? Sabe aquele... quando você tem um gabinete que é a primeira vez que você chega na igreja, eu tive isso, era uma semana do Le Jardin. Na semana do Le Jardin, aliás. Aí eu falo tudo, ela falou assim, e agora? Eu falei, é agora. Ela, não, tá, eu vou. Aí ela foi lá ver. E aí depois, então, fevereiro, janeiro, acontece esse ano, e ela vira para mim e falou assim, Carol, eu fui, porque Deus já tinha me incomodado de orar por você, eu não entendia por quê. E a igreja lá é grande, então a gente tem os nossos líderes de célula sobre nós, depois tem os pastores que cuidam dos líderes de célula, para depois os pastores master, né? Sei lá qual que é o nome. Sênior. Muito obrigada. Desculpa aí, pastora, que eu esqueci. Eu fiz o DNA, mas esqueci. Aí sou esquecida. Aí, bom, o fato é que quando ela fala, não é o normal. Mas Deus me incomodou para começar a orar por você, e eu estou orando por você. E aí vem a história do Le Jardin, fui conhecer o Le Jardin, e aí eu te falo, esse é o seu ministério. E eu nunca tinha pensado no Le Jardin como ministério. Nunca. Para mim, eu estava ainda, sei lá o quê. E aí me traz um conforto e uma responsabilidade e uma autoridade ali. E eu falei, nossa, agora... E nisso, passa um tempo, eu tenho um outro encontro com Deus, e Deus fala... irrepreensível. Gente, como é difícil ser irrepreensível, né? É difícil. Meu marido me lembra bastante, também me ajuda nessa caminhada, mas, assim, tudo, em detalhes, mínimos, né? Em detalhes que eu achava que, não, tá tudo certo. Às vezes eu bebia um vinho aqui, não, um vinho, uma taça, um negócio... Aí Deus falou assim, eu quero bebida. Eu falei, Deus, mas eu nem bebo assim. Fazia 2 meses. Aí eu falei até para ele assim, fazia 2 meses que eu nem colocava nada de vinho na boca. Ontem eu tomei uma taça de vinho, ele falou assim, aí que ele fala, irrepreensível. Me dá a bebida. Aí eu falei, toma. E me dá ansiedade. Aí eu falei, não, meu Deus. A bebida a gente entrega fácil, né? Mas a ansiedade, como é que fica? É mais difícil. Me entrega a gula. Eu falei, paizinho. E é isso, sabe? Tirar o controle de tudo e colocar... Por quê? Porque depois, na Casa Le Jardin, a gente começa a fazer, e aí ele me leva para uma conferência, que eu nem sabia como eu estava indo, a hora que eu chego era a conferência da Joyce Meyer com John Maxwell. Uau, que bacana. E aí ele fala lá sobre a Joyce Meyer, e ele fala sobre que ele fala assim, quando eu olho para você, Joyce, eu vejo uma palavra, moral authority, autoridade moral. Irrepreensível. Eu falei, eita Deus, gostei agora desse negócio aí. Eu acho que vou entrar nesse meio mesmo. Aí, e ele começa a trabalhar, meu pai. E aí as pessoas começam a me ajudar e começam a entender o propósito. E às vezes eu penso que alguns entendem o propósito melhor do que eu estou entendendo. Mas, enfim, eu fui a escolhida, estou indo. Então, eu me chamo eu me denomino, não me chamo, mas eu me denomino como anfitriã. Não sou idealizadora, não sou realizadora, mas sou anfitriã. Eu aqui respondo, eu aqui me mostro minha cara, mas, de fato, só o que Deus quer. Por fim, a Casa Le Jardin se tornou 72 horas, 3 dias, do pôr do sol a pôr do sol. Viração do dia, são 3 dias. Começa na quinta-feira, a viração do dia. Termina no domingo, na viração do dia. E Deus foi tão cuidadoso com cada item, e Deus nos mostra, e aí a caminhada que Ele fez na minha vida. Então, tem um outro livro que amanhã vocês vão conhecer, que chama Memórias, é onde eu lembro das minhas memórias de infância, onde Deus
cuidava já do meu olhar para a gestão, meu olhar para tudo que a gente está vivendo hoje com o Le Jardin. Incrivelmente, com o Le Jardin. E, bom, nesse meio tempo, quando a pastora fala que é ministério, eu vou para Joyce Meyer está um ministério lá, e isso começa a me comover, e Deus, a mexer, né? Não me comover, mas mexer dentro de mim, e Deus fala assim, você já sabe há uma semana que você tem um ministério, o que você fez com isso? Eu falei, nossa, perdão, Deus. Aí eu chego em casa, mas nem sabe o que estava falando, porque era em Carolina do Sul, e a gente mora em Orlando. Eu chego em casa, de avião, eu falo assim, amor, meu ministério tem que abrir o ministério. Ele, abriu como? Eu falei, não importa, vamos para o contador. Aí a gente abre holding, abre empresa, tudo, a gente faz tudo. E hoje o Le Jardin é um ministério realmente no papel. E Deus vem fazendo. A gente, então, teve na Casa de Jardin um retiro de cura e libertação para as mulheres. E elas começam como plebeia, como eu comecei, eu entendendo Deus como Senhor, que me protegia, que cuidava, mas que era distante, porque era meu Senhor. Depois eu começo numa segunda conversão a entender Ele como Pai, que aí eu entro no reino, eu entendo que eu sou princesa e gosto de ficar ali sendo mimada. Até que minha terceira conversão e última, meu posicionamento em Cristo mesmo, torno os meus negócios, a minha vida como confessional cristã, e aí é como ela sai. Ela entra como Radassa, passa por Sara, e ela sai como Rainha Esther, uma governante que sabe sua responsabilidade, que entende todos os seus 3 pontos, mas principalmente sabe o valor e a sua responsabilidade no ID. Então é assim. E até que a gente chega no Le Jardin, que eu entendo agora que, na verdade, enquanto que a gente tem... E é como a passagem, né? Eu começo por uma mentoria, que já entendi que não é mentoria, é um discipulado. Exato. Aí vamos para uma casa, que é cura e libertação, é um retiro. Depois a gente chega num evento evangelístico, que é esse que faz o brilho para chamar a atenção das pessoas. Então, hoje nós temos esses 3 pontos, e é isso que Deus nos mostra. E realmente, um terceiro que a gente fez foi agora Dubai. E aí meu marido assim, terceiro, você vai entender, né? Terceiro, você já falou que era terceiro. Eu falei, Deus que falou que era terceiro. Mas realmente a gente vem entendendo como tanta adversidade encontramos para chegar até aqui, estando aqui, e que ainda não terminou. Verdade. Mas é lindo. É lindo vocês que já permanecem aqui, nessa atmosfera. Hoje eu tenho já 3 experiências de atmosferas distintas. Do Brasil, que eu saí, dos Estados Unidos, que é super céu aberto, tranquilaço. Nossa! Voltar lá, isso não é guerra não, não é nada. Você, manda embora aqui, ó. Chuta que é laço, tá bom. E daí vem para cá, Emirados. que é onde a gente tem que entender que é uma terra seca e desértica, física e espiritual, onde a gente obedecer à regra do homem sem infringir a regra dos céus. É basicamente as potestades, né? Exatamente. No Brasil é sanguinária. Em Londres, o espírito da loucura e a depressão lá é muito forte. E aqui é da luxúria. Né? Então, assim, se a gente... E nos Estados Unidos a gente o sabe... capitalismo. Além de tudo, e ainda tem as distorções mentais, que são aqueles que são os grandes psicopatas, serial killers, eles nascem dali. Então, se a gente entender que há gigantes na Terra, que você tem que mudar suas armas espirituais, por exemplo, Oni, não tem como você ir para a China com as mesmas armas, não tem como ir para São Paulo com as mesmas armas, e nem pode chegar aqui com as mesmas armas. A gente tem que mudar as nossas armas espirituais, porque para cada lugar há os seus principados, seus governadores, né? E é isso que graças a Deus a gente entende. Então, quando você fala assim, aqui é desse jeito, lá de outro jeito, basicamente, pelos olhos espirituais, você já está conseguindo enxergar. E o Le Jardin, ele vai às nações. Então, você vai conhecer, né, obviamente, todos os gigantes de cada lugar. Né? Então, voltando ao Brasil, a gente sabe que é sanguinário, indo para os Estados Unidos, vai a Londres, espero que sim. Vamos. Né? Fica aqui o nosso convite também,
né? Então, eu entendo isso, né? Como que a gente tem que se preparar também espiritualmente, até para a gente abrir a boca, né? Porque eu sempre tenho esse costume. Eu chego em Dubai, eu mudo minhas vestes. Volto para Londres, eu mudo minhas vestes. Se eu tiver que ministrar no Brasil, eu mudo as minhas vestes. Então, isso é muito importante para a gente. Como você disse, minha esposa está no Brasil, pastoreia. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes, depois vamos falar um pouquinho. Mas ele está falando assim, mas eu viajo. Porque nós temos aqueles que são os evangelistas que vão levar as palavras nesses lugares, né? Mas é muito importante esse teu conhecimento espiritual sobre o que acontece em cada lugar. Interessante. Eu que trabalho com batalha espiritual, já fico interessada. Não, a gente ficou muito alegre quando a gente soube do Le Jardin aqui. E é exatamente, eu estava pensando que você falou, aqui Dubai é um deserto. Mas não é só um deserto físico, é um deserto espiritual também. Aí Deus, ele traz um jardim para o meio do deserto. Para ser regado aqui e plantado. Amém. E como surgiu Dubai, assim? Você já falou, né? Através de uma amiga. Isso, uma amiga pontual que falou, e aí eu orei, e aí Deus faz a trilogia, né? No fundo, no nível do mar e para os céus. Daí sim. Então, já sabemos que o próximo é Paris. Perto de Londres, 2 horinhas. Aí, Você pode ir fazendo assim, ó. Uma ponte aérea, né? Fazer igual o Pastor Rony. Pastor Rony é ótimo, não tem agenda não. Acho isso lindo. Ele tem a ida. Uau. Depois não tem vai a volta. indo. Não tem a volta. Nem tem de comprar a volta. Não dá certo. Pastor Rony, conta um pouquinho aí como que foi essa conexão com o Le Jardin, como que você conheceu esse ministério, a Carol, que é uma bênção. Fale um pouquinho pra gente. Conhecer a Carol foi um presente de Deus, né? Na verdade, eu venho de uma caminhada bem intensa, como eu já disse, né? Eu tenho um testemunho muito forte, né? Fui abusado sexualmente por um tio nos meus 5 anos. Esse meu tio conta para meus primos, aí passa os primos, aos meus 10 passa os vizinhos, depois os homens casados. Tentei suicídio, né? Mas não deu certo, porque todo plano de Deus é perfeito, né? Meu pai, aos 10 anos, queria que eu fosse médico, minha mãe queria que eu fosse cabeleireiro, e, na verdade, eu era coroinha de um padre. E eu pensei, eu vou ser padre, porque padre não faz nada, come, bebe e dorme. E ainda tem a pele bonita, né? Só que aos meus 10 anos, as legiões tomavam o meu corpo, né? Eu vestia uma roupa de noiva, saía na rua vestida de noiva. Às vezes os demônios tomavam o meu corpo, eu saía pondo fogo em carro. Às vezes os demônios tomavam o meu corpo, eu ia para o cemitério vestido de Drácula, passava a tarde no cemitério, eu gostava de sentir o cheiro do defunto, falava com os demônios nos túmulos e ouvia eles falar. Acredito. E aquilo, tudo que aconteceu, que eu não quis ser médico, o meu pai me deserdou. Ele ficou 30 anos na mesma casa sem falar comigo. E todos os dias me amaldiçoando. Ele dizia assim, você vai pagar todos os pratos de comida que você vai comer, você vai rebolar se você quiser comprar uma roupa. Então, eu fui catador de papelão, estava contando hoje, né? Trabalhei com alfaiate, levantava cedo para ir buscar pão para as vizinhas para ganhar um dinheiro. Só que o processo foi tão difícil que, quando eu resolvi não ser médico nem ser cabeleireiro, ele me amaldiçoou e eu disse uma palavra, que palavras lançadas não voltam, né? Eu disse assim, nem que eu tenha que vender a minha alma para Satanás, eu vou para o meio artístico. E ali dos meus 8, eu me entreguei para o mundo da dança. Até os meus 27 anos, eu fui bailarino, desde o balé clássico ao jazz, ao flamenco, as castanholas, o sapateado, qualquer tipo de dança eu sei dançar. Já fui o rei do mambo, do rei do tango, mas hoje só tem um rei na minha vida. Aleluia. Jesus de Nazaré. Ô, glória! Aleluia! E aí, eu fui para as passarelas fui para o carnaval, do carnaval fui para o SBT, gravei com o Sérgio Malandro num programa chamado A Hora do Capeta, saio do SBT, fui para a Record, e ali tinha uma ex-paquita da Xuxa chamada Andréa Veiga, num programa chamado Pintando o Set. E ali fui gravar com ela, Zé do Caixão, dancei para muitos, para o Roberto Leal, para a Perla, para o Conrado, para as Patotinhas, para o Dominó. E aos meus 13 anos, minha mãe queria me internar no hospício. E quando minha mãe quis me internar no hospício, ela me levou em tudo que você possa imaginar. Psicólogo, psiquiatra, benzedor, reza, cartomante, pai de santo. E cada um foi afundando mais. Mas um dia minha mãe encontra uma irmã na rua e a irmã fala assim para minha mãe, por que a senhora não chama um pastor como as irmãs para orar na sua casa? Minha mãe falou, porque a gente não gosta de crente e porque a gente é católico. Mas aquela irmã foi ousada. Ela falou para minha mãe, mas chama que Jesus vai curar teu filho.
Minha mãe falou, então manda esse pastor vir com essas irmãs que eu vou convencer o meu filho de ficar em casa. No outro dia minha mãe levanta, faz um bolo de banana. Eu falei, essa véia quer alguma coisa? Eu falei, que a senhora quer em troca do bolo? Ela disse que você fica em casa. Eu falei, por quê? Ela começou a gaguejar e falou, porque vai vir um povo orar. Eu falei, orar é coisa de crente. Eu falei, eu não vou ficar. Como eu ouvia muito o diabo falar comigo, ele falou, fica. Hoje é dia de você bater no pastor e nas irmãs. Eu falei, eu vou ficar. Aí o diabo falou, só que você vai fazer uma produção de você. Pus uma roupa estrambólica, rolei uns bob no cabelo, pus uma roupa de Drácula. Falei, vou ficar lá naquele portão. Quando aquele pastor chegar com aquelas irmãs, elas vão olhar para mim e vai dizer, vamos embora porque o demônio mora nessa casa. Mas mal eu sabia que com o capeta os crentes sabem lidar. Glória a As Deus. portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo na terra. Amém. Não impressionei nada com o meu visual, o pastor me abraçou, minhas irmãs me beijou, entraram na sala, começaram a orar, o diabo falou, pega esse vaso e joga na cabeça do pastor. 10 horas da noite, uma legião de pombagiras entrou no meu corpo e disse, queremos todas as joias e perfumes. Outra legião entrou, queremos colchão, cobertor e travesseiro. Outra legião entrou, dava soco em vidros e não me cortava. Outra legião entrou, eu desenterrei uma obra de macumbaria que foi feita por meu pai. Das 10 da noite às 4 da manhã eu fiquei endemoniado. Às 4 horas, os demônios foram embora, eu abri meu olho e vi uma multidão na minha casa. 4:05, o chefe entra no meu corpo e disse, nós queremos a roupa do corpo também, porque tudo que ele tem é nosso, ele é ousado, ele destrói, ele acaba, mas agora vai ficar apenas embrulhado neste lençol, com a cama, o estrado e o guarda-roupa, porque amanhã o inferno todo vai ver se ele quer isso aí de cima. Aí eu digo, foi a noite mais triste da minha vida, mas ao amanhecer foi o dia mais feliz, porque Jesus entrou e está comigo até hoje. Glória. E assim, a minha caminhada se tornou 2 livros. O último foi depois que eu gravei Karina Bach, em maio do ano passado, e que passou de 600 mil visualizações. Vim para Orlando agora gravar o segundo dela. Gravei muitos podcasts, rádio, televisão. Vim lançar o livro. E no meio desse caminho conheço Carol. Ouvi falar muito dela e do Lejardin. E eu desejei no meu coração de estar, porque o meu alvo hoje é ganhar almas. Hoje eu tenho, dentro da minha casa, a cada 6 meses, eu ponho travestis para morar. Depois que eu curo, que Deus cura, eu e minha esposa, eles se tornam pastores. E eu entrei em prostíbulos no Japão, porque as prostitutas, elas chamam hostess, elas me seguiam por causa do meu testemunho. E um dia a cafetina falou, você não vai na minha boate orar? Eu falei, vou. Ela falou, mas nunca nenhum pastor foi. Eu falei, mas eu vou. E eu fui. Quando chegou ali com aquela ex-Ronaldinha, que foi namorada do Ronaldo Fenômeno, ela fez Playboy, filme pornô. Ela estava também até ontem comigo, ela voltou para o Japão ontem. E a gente vai 1h da manhã. Quando a gente chega ali, a casa está lotada. E quando chegou um momento, ela falou, você pode orar? Eu falei, mas você acha que eu vim orar para abençoar? Ela falou, e não foi? Eu falei, não. Eu vim orar para fechar. Ela falou, você não tem nenhuma palavra da Bíblia para mim? Eu falei, tenho. Sodoma e Gomorra. Deus mandou fogo e enxofre, vai destruir este lugar. As suas meninas vão casar, você ainda vai ser missionária. Uma dessas cafetinas ficou jogada na rua, porque antes da boate fechar, o marido dela deu um tiro na cabeça, morreu na frente dela. A garota que dava mais lucro na casa, tiazinha, casou com um jogador de futebol e é pastora. A outra que também dava dinheiro para casa, hoje ela é do louvor na Espanha. E a cafetina ficou morando na rua, dentro de um carro. Peguei ela, levei para minha casa, morou 2 anos e 2 meses. Hoje ela é pastora de 2 igrejas. E agora, na minha volta para o Japão, boate fechada, a cafetina casada, com 2 filhos morando aqui nos Estados Unidos. E agora estou com uma moça de 19 anos na minha casa, que é abusada sexualmente pelo cunhado e a irmã não sabe. Homossexuais, lésbica, na minha igreja tem muitas lésbicas recuperadas, travestis recuperados. Então, o meu trabalho é no lixo, é da onde eu vim, né? E estar no Lejardin, eu queria entender o porquê, porque só é mulheres. Mas, né, quando a Carol me convida, e hoje eu pude entender que numa mesa que teve um café maravilhoso, como que era o nome? Jardim Secreto. Jardim Secreto. Eu estava ali quietinho e Deus falou assim para mim, espera, porque você vai fazer na hora que eu mandar. E por muitas vezes, quase chegando no final, Carol, você não quer falar? Você não quer falar? E eu falei, não. Mas mal eu sabia que a moça que acompanhou nós, né, não era evangélica,
né, dentro da casa dela tem milhões de deuses. A outra, da Alemanha, a outra. E eu levantei na mesa e falei, eu preciso fazer esse apelo. E ali com o tradutor para alemã, e ali as 3 almas foram ganhas. Glória a Né? Deus. E Declarado. participar do Le Jardin, contando um pouco da minha história, que não é boa, nunca foi boa. Meu pai teve um câncer no intestino, teve que morar na minha casa, e ele foi curado do câncer. Ele teve que ver o Deus que eu servia, ele se converteu, quando eu fiz 40 anos de idade, ele se converteu, congregou na minha igreja, desceu as águas, e dos meus 40 anos aos meus 50 anos, ele foi o melhor pai. Que lindo. O melhor pai. E ele faz 6 anos que ele morreu, né, com Jesus de Nazaré. Toda a minha família se converteu, toda a minha família. E até em Orlando eu fui fazer cabelo de homeless, porque Deus tratou comigo, porque quando eu não era crente, eu sempre disse que eu não gostava, o que eu mais detestava era pobre, porque pobre só dava café com bolacha. Então eu falei, eu não posso mais misturar com pobre, só com rico. E aí Deus fez o quê depois da minha conversão? No Brasil, me levar cortar cabelo de morador de rua cheio de bicho, e os bichos pulavam em mim. Imagina. E ali, hoje, África, Bolívia, Venezuela, são os países que eu mais amo fazer a obra. Que, né, hoje, se fosse para mim morar em qualquer país que eu já passei, desde Ilha de Galápagos, que eu acho lindo, Turquia, Jerusalém, eu moraria na África, porque ali não tem móveis, não tem comida, não tem roupa de marca, mas tem a presença de Deus. É muito. E Le Jardin, na Turquia, vai ser algo sobrenatural, Aleluia. porque a presença de Deus, né? Onde superabundou o pecado, vai superabundar a graça. E todo esse processo que a Carol tem passado, ou não só a Carol, porque todo o Le Jardin está passando, né? Tudo isso, eu creio que vai se tornar mais forte. É para algo sobrenatural, que os olhos não viu, né? A gente vai contemplar amanhã o que Deus vai Nome de fazer Jesus. aqui em Dubai, Amém. né? Aonde, como diz a pastora, que impera a riqueza, onde as pessoas estão atrás do ouro, né? Sendo que a gente veio com o Le Jardin para cá para trazer para as almas, Amém. para as mulheres feridas e machucadas. E eu me sinto honrado participar daqui, porque até então só via a Carol falar do Le Jardin, e vou estar em Paris também, porque eu quero estar em Sim. Paris, Amém. né? Porque o Le Jardin vai para muitos lugares. Eu creio, Muitos, Carol. Amém. muitos lugares. Eu creio até que no Japão. Até no Japão, porque a Vivi falou, será Eis que o aqui. Le Jardin não vem para o Japão? Em Tóquio? Eis Falei, aqui. Why claro not? que sim. E por que Exatamente. não? Né? E aí eu estou aqui hoje, para a glória de Deus, o improvável, né? Que era improvável, Sim. o que deu, que a sociedade desistiu, que todo mundo desistiu, Jesus acreditou. Aleluia. Né? Por isso que eu estou aqui. Sou pastor de uma igreja que eu nunca pensei em ser, Assembleia de Deus, porque a última igreja que eu congregaria seria a Verdade. Assembleia de Deus. Eu posso congregar em qualquer igreja, menos a Assembleia. Fui expulso de 2 batistas, pelo meu modo, porque ainda o povo está na vestimenta, ainda o povo está, né, no jeito, mas eu creio que sempre há um espinho na carne, né? E aí, quando eu fui abrir igreja, congreguei 17 anos na igreja Assembleia de Deus do Madureira, e quando eu fui, quem me ungiu foi o Samuel Ferreira, né, a evangelista, passei por lá, fui moldado pelas veiaradas de lá, né, mas as mulheres do coque me amavam, né, e dali saí moldado, e aí hoje a minha igreja chama Assembleia de Deus Resgatados pela Fé, Amém. porque a gente resgata almas e resgata as vidas. Minha esposa é uma pastora maravilhosa, quando eu saio da igreja aumenta os membros, quando eu volto diminui, porque eu sou muito chato, porque ou é ou não é. Né? Eu não quero eúticos na minha igreja, aqueles que ficam na beira da janela, olhando para fora, querendo as coisas do mundo, e olhando para dentro, querendo as coisas da igreja. Né? Eu acho que você pode chegar como você está, né? Mas tem que haver transformação de caráter, de tudo. A E porta continua estreita, né? quem mudou o tamanho da porta foi os homens. Sim. Ela continua estreita. E da onde eu saí, eu sei muito bem, e a pastora sabe que no Brasil as igrejas inclusas, as igrejas que são para gays, que são para lésbicas, a cada dia mais elas estão se multiplicando. Verdade, pastor. Né? Eu fui orar agora, recentemente, com algumas pastoras, lá em São Francisco, na rua, na Castro, aonde chego ali, podem fazer sexo na rua,
E encontrei só gente pelada na rua. E ali a gente foi marchar, decretar sobre aquele lugar a glória de Deus. E eu creio que uma palavra lançada, né? Tudo que a gente fala, há poder nas palavras. Com certeza. Né? Então, eu creio que Deus vai fazer coisas grandes, Carol. Amém. Porque a Carol é muito querida. Né? O processo que ela está passando, não, eu acho que muita gente já tinha desistido. Tinha desistido. E ela sempre com um sorriso, sempre, né, alegre, recepcionou todos nós. Né? Muito bem. Não foi fácil, não tem sido fácil. Quando se trata de dinheiro, né? Infelizmente, eu falo que se a gente fosse fazer as coisas para o mundo, tudo é muito fácil. Né? Eu lembro que eu era do mundo artístico, tudo que eu pedia vinha aos pés. Né? Mas quando se trata do reino, aí é difícil. Né? As portas se fecham, as pessoas se fecham. Mas ainda existe remanescentes, ainda existe pessoas que acreditam, né? E Le Jardin não pode morrer. Amém. Le Jardin tem que viver para toda a terra ver. Aleluia. Que Jesus vai ser glorificado. Aleluia. Eu creio. E todo Le Jardin tem um homem palestrando. Porque é muito importante que as pessoas entendam que é um evento feminino e não feminista. Mulheres falando para mulheres, você tem uma conexão direta. Eu sei o que você está passando e eu estou te contando o que eu passei e como melhorar isso. Tanto na parte espiritual, como business e relacional, né? Ela consigo mesma, com os seus familiares e amigos. Mas uma mulher sem um homem, ela não é nada, porque ela foi chamada para ser auxiliadora. De quem? Então, sempre tem um homem. E o livro Le Jardin, todo o Le Jardin, ele acompanha livros de coautoria. Então, esse, por exemplo, do Oriente, é Vozes para o Oriente. São vozes de mulheres do mundo todo para as mulheres daqui. Uau. Mostrando para elas que nós temos palavras vivas para elas. Glória a Deus. E que elas não estão só, mas que elas, sim, têm o que ouvir, o que aprender e o que entenderem que somos um corpo, um único corpo. E daí, no livro, eu só olho para o meu marido e falo assim, aí, mais um livro, porque sempre eu falo sobre o Le Jardin como anfitriã, é a introdução, e ele prefacia, porque sem ele não faz sentido o meu papel. E ele que é o que nos blinda e nos respalda no sentido de reino, né? É o líder. Então, tudo a gente traz a mulher como a governante, o homem como líder, o cabeça e o sacerdócio. Então, por isso que sempre tem um homem, para a gente nunca esquecer disso. É muito importante, porque o mundo está um pouco solto isso. Verdade. Nossa, que bênção, gente. E quais são as suas expectativas para amanhã? Olha, sempre que tem Le Jardin, minha expectativa é, Senhor, que eu consiga entender a direção e que eu não saia dela. Então, todo Le Jardin vai ser diferente. Já entendi isso, Deus já falou isso. E a gente vem vivendo isso. Então, é muito sobre obediência. A sala de intercessão vai estar lá ativada, o profético vai estar ativado, ele precisa estar caminhando. Hoje foi lindo, porque no Jardim Secreto é onde a gente se prepara, é um preparar. Hoje a gente falou sobre o livro, estavam todas as coautoras do livro, e cada um foi falando do seu. E a gente terminou na viração do dia. Sempre a gente termina a viração do dia, na sexta-feira, porque daí a gente já está junto, entendendo e alinhados para começar o sábado sabático do Le Jardin. Então, a gente, na viração, começa o sábado e Deus já falou que vai fazer. Eu sempre fico igual, sabe, festa de aniversário? Esperando. Então, a minha expectativa está igual criança, olhando para o pai. Pai, e aí? O que é para fazer? E aí as pessoas falam assim, cronograma, isso aqui. Então, o último cronograma que eu fiz, até desse tem que ter que colocar no grupo e escrever isso. Porque o último da casa, eu botei o cronograma e aí eu coloco uma observação. E entendam que o cronograma real, ele vem do Espírito Santo. Então, se preparem, porque tudo pode mudar. E é sobre isso. Sobre isso. Então, assim, qual o cronograma? O comando é do céu. Meu amigo, só vai. Ora e vai. E é isso que é interessante. A gente viver o profético de uma forma natural. Porque a gente ora.
Pai nosso que está no céu, venha o seu reino sobre nós. Mas a gente não quer viver, porque a gente fica querendo viver o natural. Ai, não, eu quero tudo organizado. Ora, o Espírito que está em mim está em você. Se Deus falou para mim, vai falar para você. A gente fica no raso, né? Muitas das vezes, esse evangelho raso. Deus tem muito mais, assim, pra gente, mas muitas vezes a gente não quer ir além. Eu tava aqui pensando, queria perguntar, qual que foi, assim, a história mais marcante que você já teve, assim, no Le Jardin? Tem alguma história que te impactou, que... Tantas, gente. Tantas. Você quer histórias de bastidor? Quer história que aconteceu? Ou qual tipo? Qual? Me conta. Pode ser do que aconteceu. Vou falar o que aconteceu hoje, que o pastor Rony já falou até, né? Assim, a gente estava ali, pronto, todo mundo estava no final, assim. Não, já tinha terminado, né? Era meia hora. Isso, aí eu ia levantar para dizer, gente, então, terminou, tal, babá. Aí o Rony falou assim, posso falar? Eu falei, pode. 1 minuto? Aí faltava 1 minuto. Eu falei, nossa, 5h59. Eu falei, falta 1 minuto. Eu falei, 1 minuto você pode. E aí ele vai e começa a orar para uma pessoa e fala assim, então, posso orar para você? Porque você é cristã? Sobre o livro, né? E aí ela tá assim com o livro na mão, a pessoa, e fala assim, posso orar para você? Você é cristã? Sou. E evangélica? Não sou, então, é sobre isso aqui. Então, vamos. E aí faz sua declaração e as coisas começam a se mover. E aí a gente estava no meio do restaurante. E aí eu tinha esquecido. No Ritz. Eu tinha esquecido que a gente não já tinha entrado no quarto. Sim. Uma turma para orar, bem dizer, escondido. Por Le Jardin amanhã. E aí chegou um momento que a gente estava achando que tinha alguém no corredor ouvindo na porta. E aí a gente parou. Parou. Mas, de repente, Deus tomou o restaurante, os garçons passando sem entender nada. Sem entender nada. E a gente orando alto, e a gente falando. E aí o mover acontecendo. Eu falei, meu Deus, e aí? E aí, foi como que faz, né, nesse momento? Não tem o que Não fazer, faz. gente. É igual Não aconteceu faz. na praça aqui do shopping. A gente foi orar para um egípcio, do nada apareceu, ele viu que a gente estava em igreja, estava com uma Bíblia na mão, ele, por favor, orem por mim. Ele foi batizado no próximo dia. Quando o Espírito Santo manda... Deus blindou, né, aquele pedaço. Exatamente. Graças a Deus. E o mais interessante é que essa mulher alemã, ela não estava entendendo nada, porque o que estava traduzindo do lado dela parou de traduzir tudo. E ela só ficou olhando. Era uma senhora, né? Uau. E ela ficou nada. Aí eu falei assim, não, aí eu acabei de orar, acabamos de orar por ela, pedi para a Karina deu um abraço nela, e aí Deus falou, e ela na ponta? Eu falei, e agora? Eu vou lá? E aí eu falei, preciso de uma tradutora. Aí eu falei, fala com ela. E aí foi a que mais chorou. Foi. Quase caiu no meio do restaurante. Foi. Quase que ela caiu no meio do restaurante, porque aí eu pedi pra Karina e pra Carol ficar perto. Ela abraçou e os cílios dela e a maquiagem dela. Nossa. E ela falou, Foi e depois ela me abraçou e falou que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela no dia de hoje. Glória a Deus. Então eu vi assim que, como ela disse, né? Já ganhamos 3 almas. 3 E almas. é verdade, né, gente? Né? Porque não adianta só ter um Começou. evento. Se tiver que, já É o que mais valeu, importa. O né? evento não é o mais importante. Isso. E se você saiu lá de Orlando só para essas Com 3 almas. já valeu. E aí já Fosse valeu por a uma. pena. Como E se aí, fosse uma, porque uma para Deus vale o mundo Maio. inteiro. e aí em maio, no retiro, na Casa Le Jardin, uma pede batismo. É agora, irmã. Tem isso não. Aí, esse Só é o a Sofia propósito. corre, uma vai ser batizada. 2 pastoras pulam de roupa e tudo, e a festa no céu acontece. E fala assim, uau, batismo. Entende? Agora, vocês não acham que nós estamos vivendo um tempo em que Deus está realmente usando pessoas, como a gente sempre fala, os improváveis nessa época, porque eles não estão mais se encontrando, porque tá difícil encontrar pessoas que queiram apacentar, colocar, porque assim, a sua história é muito parecida com a minha, sabe? Sim. Me toca muito conhecer um Sim. irmão, porque você é meu irmão. Sim. Então me toca muito saber que a gente que saiu desse lixo, que eu também saí dali, e a gente hoje viveu o evangelho. Hoje a gente estava falando no carro. Eu estava falando até, inclusive, do pai do meu filho, que foi evangélico, me conheceu, e eu levei ele para
pro espiritismo, eu falava assim, ninguém me levaria mais depois que eu conheci o Senhor Jesus, eu não voltei mais pro espiritismo. Eu não teria isso. Então, será que esse tempo que Deus está fazendo com o Le Jardin, porque olha só, você falou de batismo, você falou de vidas que foram transformadas, tocadas, você também trouxe mais ou menos assim sobre alguns levantes que que teve, né, nas igrejas por não Sim, entender, não, e ainda né? tem, né? Mas olha a tua palavra, ainda tem. Ainda tem, porque... Mas olha o que você carrega. Sim. Né? É porque, olha na o que verdade... você está carregando, Carol. Foi o que eu falei hoje para Carol, né? Eu me tornei um crente sarado, não um Aleluia. crente da multidão. O crente da multidão vai olhar para os lados, vai cair. O crente sarado veio para sarar as pessoas doentes. Veio para olhar para a cruz. Se você continuar olhando para a cruz, está tudo bem. É isso. Né? Se você olhar para a multidão, você cai. E eu falei hoje que é o meu objetivo, de tudo que eu passei, e ainda passo, porque às vezes a gente acha que chegando dentro da igreja não vai ter a perseguição, não vai ter os levantes, né? É até triste falar isso, né? Pastores dentro da igreja enrustidos, né? Que me cantaram, né? Irmãos que me cantaram, mas eu sempre olhando para quê? Para a cruz, para Glória a Jesus. Deus. O meu alvo é Cristo. Então eu falo assim, que o coração, a boca só fala do que o coração está cheio. Então, eu coloquei isso no meu coração. Não importa em que país que eu esteja, não importa para quem. Aleluia. Eu vou olhar para Jesus, para Aleluia. Cristo, porque o meu alvo é o céu. Quantas pessoas estão preocupadas com o anel de brilhante aqui? A rua de ouro está lá em cima me esperando. Aleluia. Exatamente. Os muros de jaspes estão lá. Não é mais pregado o que eu mais amo pregar, não é mais pregado sobre salvação, não é mais pregado o que é do alto, se é pregado o que é de baixo, o que tem na terra. Mas e a salvação? Né? Eu sempre falo, você não tem que ter medo de morrer, você tem que ter medo para onde você vai. Isso. Se é para o inferno, para o céu. Isso. E o meu alvo é o céu. Né? Tentaram me Todos os sequestrar alguns anos atrás, minha esposa ficou cega, ficou sem paladar durante 44 dias. Meu Deus. Né? Tantas coisas, mas aí cada vez que alguma coisa acontece, aí que eu prego o evangelho. Aí que eu falo. Eu fiquei preso num país de Honduras, porque eles achavam que eu ia invadir aquele país. E quando eu cheguei naquela prisão, que me jogaram naquela prisão, eu pensei assim, Deus, o Senhor me trouxe na prisão, então, o que eu faço? Deus falou, Paulo e Silas, canta e ora. E eu não sou levita, mas falei, eu vou cantar. Aí cantei aquele hino que eu amo, Tu És Fiel. E durante aquele louvor que eu estava cantando na cadeia, o guarda chora. E aí o guarda chora, com 2 dias eles me soltam. Quando me soltam, arrumam uma intérprete, e aí chama todo mundo e fala assim, antes de ir embora, poderes fazer uma oração? Sim, claro. Dei a mão, e ali Deus começou a me usar para falar com algumas pessoas. 4 almas naquele lugar aceitaram Jesus. Então, eu entendi que Deus me levou a ficar preso, mas eu ganhei 4 almas e fui deportado para o Brasil. Né? Então, o mal das pessoas é não falar a verdade. Sim. Hoje, nós temos que falar a verdade. Não é mais tempo de passar a mão. Desculpa. Em católico, em espírita, em macumbeiro. Eu não posso. Essa semana aconteceu um negócio comigo. Começou a me dar uma dor de cabeça num podcast, quando eu desço uma obra de macumbaria. Bem na porta. Quando eu fui na obra de macumbaria para orar, eu vejo uma foto. Eles queimaram aquela obra de macumbaria, mas a foto não pegou fogo. E era a foto de um casal. Eu fui lá, catei a foto, falei para minha amiga, vou levar a foto para o monte, vou pôr na Bíblia e vou orar. Aleluia. Porque essa obra que foi feita para destruir esse casamento está sendo desfeito nessa hora. Eita! Espírito Santo de Deus. Porque a glória dele invade qualquer lugar. Nós não somos fortes. Ele é forte. Ele diz, quando a gente está triste, Aleluia. ele dá alegria. Quando estamos fracos, ele faz forte. Então, eu sempre falo, sabe como que eu tô? Eu tô igual Moisés, igual Davi. Eu só vou se o Senhor for na frente. Aleluia. Ei! É isso que eu estou Indicando o falando. caminho. Será que nós não estamos sendo usados fora de um tempo, eu digo, da igreja, né? Porque cada um aqui, Deus deu um projeto. Sim. Né? É um chamado. É um chamado extra, né? Dos 2 talentos, talvez, porque hoje em dia está escasso. Porque, gente, é a mesma história a gente tem com os meninos do hospício, porque nem todo mundo que está lá é louco. E eu vou lá e a gente faz um trabalho, e a gente tem tirado, e a gente tem feito. Quer dizer, é tão lindo conhecer. Eu saio daqui, né, super feliz,
por conhecer pessoas Amém. que estão dizendo não. A gente estava agora com uma menina kardecista e eu tive que dizer para ela, eu não vou me batizar agora porque não acredito em vida pós-morte. Eu fiz como você. Isso não existe. Eu não posso mentir. Não é verdade. Às vezes tem os meninos que são mais polites que a gente, né? Mas a gente, por a gente ter vivido na mentira durante muito tempo, a gente quer acordar aquela pessoa daquela vergonha, daquela choque, né, na mentira. pessoa. Dá um Exatamente. choque. Porque se não é um choque, não tem como, né? Então eu sempre falo assim para Deus, eu não tenho vergonha em qualquer lugar, né? Como hoje ali, né? Falei, Carol, eu preciso de 1 minuto. Isso foi o Um suficiente. minuto. Porque eu falo que é igual o ladrão da cruz. Ele só precisou de 1 segundo. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Foi só. O que aquele ladrão fez de obra na terra? Nenhuma. Nada. Mas naquele último segundo, ele foi salvo. Exato. Então, 1 minuto, foram 3 almas. Então, eu falo para Deus, não importa onde, para quem. Eu não falo nenhum idioma, eu falo inglês, falo nada, mas onde eu vou, Deus prepara, intérprete, prepara, e eu entro, e não tenho medo de entrar, entro em favela, entro nos traficantes, na minha igreja pessoas drogadas foram recuperadas, eu entro, falo, eu nunca fui drogado, mas Deus me dá estratégia para ganhar o drogado. Sim. E eu não estou preocupado, porque também no meio artístico, que eu vivo no Brasil, Tem muito, né? muita gente doente, né? Muita. Não sei se vocês lembram, mas o Ronaldo Esper, que é aquele costureiro que dava alfinetada, eu passei um dia porque me chamaram que ele ia pular do prédio dele, que ele estava com depressão. Passei um dia falando de Jesus para ele. Um dia. Hoje, depois de alguns anos, ele está frequentando uma igreja evangélica. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? A palavra tem que ser Quantos dada. artistas, que ninguém sabe, eu fiz o cabelo do Leandro Leonardo, o Leandro, antes de morrer, aceitou o Senhor Jesus. Mussum dos Trapalhões aceitou. Hebe Camargo, 1 mês antes de morrer, ela aceitou o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, Jesus veio para todos, não importa. E Deus precisa de Joões Batista. Aleluia! Eita! Que fale a verdade. Raça de víboras! E eu sou assim, eita! Raça de víboras, converte! Céu ou inferno? Tem que ser assim. Outro dia a mulher falou assim pra mim, espírita, eu sou espírita. Eu falei, e que falaram pra você que você vai ser na próxima encarnação? Falaram que você é rainha. E falei, por que nessa você tá sofrendo tanto? E por que você não pode ser rainha nessa? Então eu vou te falar, querida, você não vai ser rainha nunca lá. Não existe a outra. É céu ou inferno. E acabou. Então você vive uma vez Para os só. católicos, vai na minha igreja. Quem é? Eu sou católico. É católico. A sua Bíblia está dizendo, não dobra o seu joelho diante de imagens, esculturas que tem ouvido e não ouve, e boca não fala, Isso. olho enxerga, mão e pé e não anda. Ele sai de um forno, mas o meu Deus entra numa fornalha para Aleluia. livrar. Amém. E é assim que vai sendo quebrado todo o laço, porque é tempo de anunciar. É tempo, porque as pessoas têm medo. Né? Eu lembro que na época das eleições eu falei, quem for do esquerdista, quem for do Lula, pode ir embora da minha igreja. Foi um monte de gente, porque na minha igreja tem que viver a palavra, o que está na Bíblia. Jesus é família, porta estreita. Homem é homem, mulher é mulher. E quem tiver votar pro Lula, vote. Mas vai embora da minha igreja. Eu também não sou Bolsonaro. O meu reino é do alto, é do céu. Amém. E Lejardin não veio para ser Lejardin, veio para fazer a diferença. Eu creio. Amém. E amanhã esse vai que eu causar. Eu Vamos. creio. Vai causar. Eu creio que as Vai coisas estão causar. saindo das paredes da igreja. Sim. Porque tem E muita precisa. gente preocupado com a estrutura da igreja e fincando o pé dentro da igreja. Mas aí a gente tem que entender que pessoas que têm projetos Sim. não tá parando dentro da igreja. E esse é o ponto, é projeto com responsabilidade. Então, sim, a gente precisa ter vocês lá conosco. Por quê? Porque vocês são locais. Ganhamos as almas. Para onde direcionar? Exatamente. Vai fazer o quê? Aí a gente vai deixar o rombo maior? Ou seja, pessoa E que não quero, onde vou. E direcionar para igrejas que cuidam. Exato. Não para igrejas de show. Isso. Isso Não mesmo. para igrejas de Exato. show. Não para igrejas que Não apacentam mais. não apacentam mais, mas querem a lã das ovelhas. Exato. Antes uma igreja de 100, de 50, de 30, até de 10, Ó. do que uma igreja de 5, 10 mil, 20 mil. Exatamente. Não, Deus não está preocupado com parede, nem almofada, nem televisão. Isso aí. E desculpa, eu vou ter que falar.
Porque Deus não precisou de parede, nem cadeira, nem microfone. Ele usava o barco do discípulo, ele subia na montanha para pregar. Aleluia. E ele apacentava e a multidão ia atrás dele. Muitos iam porque sabia que ele curava e não queriam mais depois que era curado. Muitos iam porque ele multiplicava comida, comia e voltava. Mas muitos iam e ficavam. Então, nós precisamos direcionar esse povo para pastores e pastoras que querem cuidar. Não show. Isso porque mesmo. Show... Pode esquecer, Jesus não está nisso. Um dia eu perguntei para Deus, por que tantas igrejas de show e por que tantos adoradores cobrando, tantos pregadores cobrando? Eu sou assim, porque esses já receberam na terra, não tem mais nada para receber no céu. Uau. De graça recebeu, de graça vai dar. Eita, calamá, de quebia comanácia, reabre a sobrefácia. Eu estou na casa, diz o Senhor. Aleluia. E não há mais tempo. Eu tenho pressa, estou às portas. Sim, Senhor. Meu livro está prestes a ser aberto e os meus anjos já estão prontos para a minha vinda sobre as nuvens. Amém. Todos os deuses terão que se dobrar e nenhum ficará de pé. Por isso digo eu neste lugar, eu, Senhor, tenho me agradado deste lugar. Não estou preocupado, e sim com aqueles que estão do outro lado, que não estão na mídia, que não estão derramando na aparição, mas estão apacentando as minhas ovelhas quietinho no canto. Aleluia. Antes 10 comigo do que milhões perdidos. Aleluia. Ei, eu digo, e eles não entendem, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Eu estou atrás dos verdadeiros adoradores. Aleluia. Porque não tem mais adorador na minha terra, só tem show, só tem erraste, neve, sou, e eu me candanácia, a minha ira, eita, eu estou irado. Abre a cambanácia. Estou me inclinando para uma terra de Sodoma e Gomorra. Estou dizendo que vou acelerar, que as pedras irão clamar. Eu vou usar cada um que está neste lugar para esta decandanácia, a última geração, diz o Senhor. Aleluia. A última. Passarão os céus, passarão a terra, mas a minha palavra ainda permanece. Sabe por que eu ainda não deixei a destruição descer sobre a terra? Porque tem uma igreja que venho buscar lavada e remida com meu sangue. E assim digo eu neste lugar. Eu paro um velório para falar, para um casamento, e paro este lugar para dizer que eu, o Senhor, falei neste lugar. Aleluia. Adequebe, alavassúbia. Hanamassai, de calamância. E antes de entrar, porque eu sei que depois passar para Carol, porque é ela que tinha que ser entrevistada aqui no negócio. Mas o Senhor falava para mim, diga para ele. Ai, meu Deus. Diga para ele que eu nem comecei a obra na vida dele. Amém. Diga para ele que eu estou capacitando ele. Aleluia. E estou trazendo à existência aquilo que não existe. Amém, Deus. Diga para ele que eu sou dono do ouro e da prata. Aleluia. E diga para ele que eu sou dono de papéis, de apartamento, de casa. Sou dono e estou dando para ele uma escritura. Diga para ele que ele está falando como? Como? O Senhor diz, vou tirar você do lugar que tu mora. E o que eu vou dar para você terá raiz. O que é para mim te dar um apartamento. O que é para mim te dar uma morada sua. Por isso te chamei, não só para ser pastor, mas para apacentar. Aleluia. Muitos jogadores de futebol vai vir até você, Amém. porque eu vejo a palavra jogadores de futebol, vejo se aproximando de você, pessoas que vão chegar até você, não de decamanácia, porque você é uma isca no meio dessa nação. Muitos olham para você e dizem, mas ele é pastor, ele é crente. O Senhor manda te falar, filho, não temas, abra a tua boca. Amém. Eu fui o teu pai na hora que o seu pai não foi o teu pai. Tu sabes o rolo e tu sabes da rachadura que o inimigo fez dentro da sua casa. A sua mãe é guerreira, a sua mãe tem flecha e arco na mão, Aleluia. porque tinha tudo para ela não estar viva e nem estar de pé. A depressão quis invadir a vida dela, mas por causa de você e por causa dos outros, ela diz preciso. Ela tirou da boca para dar, ela
tirou, ela lutou, ela fez. Ei, o inimigo achou que ela seria envergonhada na terra dela, lá na terra dela no Brasil, lá, mas eu ainda não virei o cativeiro dela, eu ainda vou virar, e por isso que estou te levantando, vou te dar uma igreja, vou te dar um espaço, vou te dar cadeiras, instrumentos, músicos, vou te dar um louvor e vou colocar a minha palavra na tua boca como brasa, vai pregar, sua igreja ficará conhecida como a igreja de muitos jovens, e a tua vida sentimental está na palma das minhas mãos, não vai demorar o que eu vou fazer na tua vida sentimental, conte 2026, conte 2027, conte, 3 anos daqui para frente a sua história vai mudar. Vou te dar um filho homem, preste bem atenção, que levará o filho de um rei da minha palavra. Ele terá o nome de um rei, e este menino ainda vem para tocar uma boa bateria, para tocar um bom tocomonácia, um dequevia sai, um instrumento de corda. Moço, porque temes? O inimigo achou que te levaria para o outro lado. Ele planejou um mapa na sua vida, desde a sua infância. Ele disse, vamos jogar revolta na vida dele, vamos levar ele para fazer uma outra coisa. Talvez o inimigo até quis te puxar para qualquer coisa deste mundo, profissionalmente, aonde o dinheiro imperava, mas eu te escolhi a dedo desde o ventre da tua mãe, fui eu que segurei você dentro do ventre da tua mãe, eu te segurei porque você não ia nascer, houve problema neste parto, houve problema nesta gravidez, mas eu te segurei e te trouxe para dizer que você vai ser o Davi que eu preciso na terra, vai ser o Davi que eu preciso na terra. Ei, você foi esquecido por parente, foi esquecido por amigos, foi esquecido por muitas pessoas, mas de trás das malhadas eu te chamei, te escolhi, eu te chamei, te escolhi. Pode se preparar, porque depois que tiver estabilizado financeiramente, depois que tiver estabilizado sentimentalmente, tua família formada, eu ainda te levo para pisar dentro da África, porque eu tenho um negócio com você dentro da África, tenho algo com você sobre missões. Missionário vai andar, vai ter muitos carimbos no seu passaporte, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu sou teu sustento, sou tua roupa, sou teus sapatos, sou teu perfume, porque você diz que gosta de coisa boa, e coisa boa é eu quem vou te dar. Eu sou o teu Deus, filho, e digo mais, não temas, porque eu vou trazer grandes dizimistas para dentro da tua igreja, mas é grandes dizimistas, que você vai dizer, não preciso mais me preocupar com nada, e dentro desta terra, existe um mistério com você, muito grande, tinha tudo para você não ficar nessa terra, tinha tudo para você sair daqui, para ir embora para qualquer outro lugar, mas eu estou fincando as estacas, estou fablecando as colunas, porque você sabe que tu é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Aonde o inimigo falou, ele não vai viver, ele vai morrer, eu te trouxe vida, desde o seu primeiro mês, desde o seu primeiro dia, você foi cuidado como uma pedra preciosa, até o seu primeiro ano de idade, o negócio não foi fácil, mas eu cuidei de você até aqui, eu te trago, te dou, sou dono de carro, sou dono de tudo. Por que estás preocupado? Se o melhor está, o banquete está posto, e como Davi, tu vai sentar na mesa e vai comer do melhor. Eu digo para ti, a terra de Lodebar já não existe mais na sua vida. O beco sem saída não existe mais na sua vida. E a sua mãe, digo eu, vou fortalecê-la, por todas as humilhações que ela enfrentou, por tudo aquilo que ela passou, por tudo aquilo que ela tem passado. E lá em Londres, eu fecho a boca de pessoas, eu tomo a tua causa e a tua peleja, mulher. Trouxe o meu servo neste lugar para dizer para você, por que tem falado comigo na beira da pia, e por que tem falado comigo na beira do fogão, e por que tem cantado se eu te chamei para ser libertadora. Você é o Moisés que eu preciso
na terra. Você é o Moisés, vai ser a libertadora de multidões. Vai ver, os melhores tempos da sua vida não foi no palácio, foi no deserto. Sempre no deserto. E ainda vou te levar lá para o Brasil, na hora certa. Tu vai passar no Ceará, em Fortaleza, na Bahia. Vou te levar para Goiânia. Vou te levar para terras onde o sol é quente e a terra é seca. E vou te usar no Brasil como pregadora do meu evangelho. Eu digo para ti, Decamanácia, demônios irão se manifestar quando você chegar. Quando pôr as mãos, pessoas vão ser curadas. Por isso, aonde o inimigo falou que você não ia ser feliz, é aí que você vai ser feliz, no amor, no amor, no amor, na área sentimental, porque eu tenho um negócio para fazer nessa área ainda da sua vida. Quantas vezes tu se olha no espelho e diz, o tempo tem passado, os meus filhos estão crescendo, parece que eu estou envelhecendo, mas os sonhos envelhecem, nunca envelheceu. O que eu fiz com Abraão com 75 anos e que eu fiz com a Sara não era novinho, eram velhos, pois eu digo que os mesmos anjos que foram em Sodoma e Gomorra destruir, passaram na casa de Abraão para entregar uma bênção. E o meu anjo passou neste lugar hoje, nesse podcast. Vou soprar esse podcast. Vou soprar esse podcast. Vou soprar. Ainda vejo coisas mudando nesse podcast. Aparelhos chegando novos, coisas novas. Ainda o cenário não é esse. O cenário é esse porque é esse que tinha para hoje. Mas eu vejo um projeto de um cenário novo. Coisas novas. Em um lugar maior, e o Senhor diz, vou soprar esse podcast, e você, mulher, é Débora para mim, é Débora guerreira. Ei, o mais importante de Esther não foi sentar na cadeira e nem casar com o rei, o mais importante foi que ela livrou uma nação. E como ela livrou a nação? Jejuando e orando. Como Moisés fez? Moisés foi, a água saiu da rocha, maná caiu do céu, o mar se abriu, a nuvem desceu, o povo atravessou. Moisés morreu, mas a promessa está viva para você. Vai viver melhor, vai viver melhor. Não tem dinheiro, você não tem dinheiro. Você sabe que você não tem dinheiro, mas eu digo para ti, você tem crédito no céu, tem crédito comigo. Eu trouxe o meu servo para dizer que ainda esse ano, o que eu te trouxe para fazer em Dubai, tu vai fazer. Por que me questiona o que eu tenho contigo nessa terra? Por que me questiona? Você vai como vento, eu vou soprar você para onde eu quiser, no tempo que eu quiser, no lugar que eu quiser. Se tiver que permanecer um ano em Dubai, vai permanecer. E na Inglaterra, em Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos, que ainda tenho algo com você dentro dos Estados Unidos. Eu tenho algo, mulher, e o seu livro está preparado para contar a sua história. Vai ser lançado. E digo eu, mulher, tu é uma pérola para mim. É um diamante que ninguém dava nada, nem os seus parentes acreditou mais. Seus parentes te humilhou, seus parentes desistiram de você. E alguém lá atrás faleceu que deixou saudade no teu coração. Pessoas faleceram que o seu coração doeu e você não estava lá. Você não pôde estar lá. Mas eu digo para ti, não preciso mais dos mortos. Preciso dos vivos e vim trazer uma espada sobre a tua mão, porque hoje, ainda hoje, me convém estar na tua casa para fazer o milagre chegar lá. Assim diz o Senhor. Alabra xerebequebia calabácia. Anabra soma narrácia alabachúria. Aleluia. Dequebia soma nagácia aramácia erebecai. Derrebia sobra caixa na súbria. Ah, Deus de mistério. Deus. Glória a Deus. Desculpa, Carol. Fortíssimo. Sem palavras. Sabe quando você pergunta assim, o que acontece? O que aconteceu? A gente pode falar muito de sangue, que é o que as piranhas quer tudo comer, ver, sentir cheiro, o tubarão quer sentir cheiro de sangue. Como alguns relatos que a gente contou antes de entrar ao vivo. Mas o foco, na hora do real, é sobre a vida, não é sobre a morte. É sobre o objetivo do céu, não sobre os nossos desafios. É verdade. E o que vocês estão vivendo hoje aqui é só o começo. Amém. Glória. Só o começo. Eu creio.
Estamos Eu muito creio. felizes, tá? Aqui, Muito né? feliz. Nós estamos Eu muito muito mais alegres. de ser convidado. Muito bom ouvir a confirmação do Senhor, muito bom, né? Muito bom, porque ele Não, testifica, foi foi Deus- tudo Deus que a gente estava purinho. conversando, falando, Deus falou dos jogadores. Apartamento. E você disse algo assim que eu já falei também, mas poucos sabem, que é, eu não tinha tudo para não estar aqui. Eu já estava cansado, estava no outro trabalho que eu não estava gostando muito, e surgiu uma oportunidade de ir para Nova York. E uma empresa multinacional, a diretora da empresa já me queria, tudo. E eu tinha acabado de começar um ministério com alguns amigos na sala da minha casa. E meu coração sempre foi meu sonho morar nos Estados Unidos. Aí eu falei, Deus... É bom lá. Eu falei, Deus, o que eu faço? Aí foi onde o Senhor disse para mim, ou você fica, você pode correr atrás dos seus sonhos, ou você fica onde eu te chamei para construir. E, assim, Ele tem honrado a gente. E, Muito, assim, muito. eu recebo cada palavra assim, de Deus e, em nome de Jesus, nós vamos alcançar muitas vidas aqui. Amém. 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 Mãos à obra, né, E filho? é o corpo que sustenta, é o corpo que traz, e essa ativação ela precisa ser feita. Andar no profético não pode ser algo de poucos. Ela tem que ser a base do cristão. Impossível caminhar através do nosso intelecto. Isso não é ser cristão. É uma fé racional demais, né? Bênção, nossa, estamos assim, né? Surpreendidos. É bom. Que maravilha. Obrigada, E nós Jesus. eu deixei de jantar, Aham. porque ia ter o jantar 8h30. Aí a Carol falou assim, vamos? E aí eu falei, claro que eu Vamos. vou. Aí falou, você não vai jantar? Eu falei, não, mas o jantar é o de menos. Jejum é tradicional É, para nós. vamos Vamos embora. embora. Eu queria esse conhecer a nossa podcast. igreja amanhã, ué. Por que não? Quem sim. Quem sabe, né? Com certeza. Amanhã à noite. Será um prazer. Amém. Amém, gente. Gente. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui seu perfil, sua rede E social. aí, Você deixa tem um eu dizer, livro, né, que vai Tem lançar. um livro que foi lançado em Orlando, Aí. na Karina Bach, Das Trevas para a Luz. Né, o livro Jardin. do Le Jardin. Vai estar tudo amanhã lá, Sim. né? Tem como comprar online? Tem como Tem. online ainda não, mas vai ter. Mas o meu Ok. tem. E o seu Você tem. já tem? Então, É. Tem, mas depois a gente deixa as redes também sociais. tem. Só mandar mensagem, a gente Entrega. entrega. E, claro, o mais importante realmente é que as pessoas nos sigam e vejam o nosso trabalho. É. Através do Instagram, do TikTok, né, das coisas que Deus E tem recebam feito. de fato, né? Hã? Recebam de fato a palavra. Recebo Tem de que fato, fazer. porque é uma ferramenta que as pessoas usam para o mal. Mas eu creio que eu uso para o bem. Amém. E quem Amém. usa para o bem Aleluia. tem o dedo bom, né? A gente não estamos aqui para defamar nenhum pastor e nenhuma igreja. Estamos para unir. Então, eu creio que as redes sociais... O que você está fazendo aqui é um podcast de Deus. Né? Está levando vida para dentro das casas. Né? Então, sigam a gente. Esperança, né? Amém. Gente, é isso aí, mais um episódio. Pastor Rony, Amém. Carol, muito obrigado. É um prazer, grande prazer ter vocês aqui com a gente. Também Ok? agradeço É de isso aí. coração. Tchau, tchau.